A paz do Senhor, estamos de volta mais uma vez, depois de uns dias, né, sem colocar vídeo no YouTube. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eu quero trazer uma palavra hoje, uma palavra que ela mexe comigo, porque é uma realidade da minha vida. E não porque sou bom, pela graça de Deus que opera em minha vida. Eu gostaria também que você vivesse isso e talvez essas palavras que eu vou te ministrar, esses versículos que eu vou trazer a você nessa manhã de domingo, eu consigo te motivar de alguma forma. Amém? O livro de João, o capítulo 12, o versículo 27, Jesus diz assim: agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Na verdade, eu falei isso no culto, essa palavra, esse versículo isolado. O que direi eu? Que o Senhor me poupe desse momento? Não. Ele fala: não, eu não quero que o Senhor me poupa. Porque eu entendo que para esse exato momento que eu vivo, talvez você está atravessando alguma coisa que não está muito legal na sua vida. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, se você crê nesse Deus vivo, só está acontecendo as coisas na sua medida. A palavra do Senhor diz assim, que não há tentação acima da nossa força. Deus é poderoso para nos livrar pelo meio da tentação. A palavra "o que direi eu" significa o que eu vou fazer. Significa que você chegou aos seus limites. Você conheceu o quanto impotente você é sem a glória e o amor de Deus. Amém? Então, o que ele está falando assim, olha, não me poupe, mas assim, me dá graça para mim passar por esse momento. Eu sei que talvez você está passando por alguns momentos de dúvida, de depreciação, amém? Momentos até de revolta. E as perguntas que não calam: Deus por quê? Deus por quê? Deus por quê? Eu sei que essa resposta ele vai trazer a você, mas ela não vem no seu tempo. Ela não vem no tempo dos homens. Amém? Não é assim para tentar te consolar de uma palavra sem um sentido, mas há um sentido. A Bíblia diz assim que há tempo para tudo. Amém? Então, não se questione. Procura pegar esse momento para um crescimento, pegar esse momento pela oportunidade de você glorificar o teu Deus, pegar esse momento para descobrir de fato quem você é na família de Cristo, porque a Bíblia que diz, no 1 Coríntios, mas vós sois dele. Às vezes, a pressão é tão grande que há na sua vida uma confusão de identidade. Eu estou dizendo para você, você é dele. Ele te fez sabedoria, justificação, redenção, justificação. A Bíblia também fala: filhinhos, vós sois de Cristo. Filhinhos, vós sois de Cristo. Ou seja, vocês são meus. Vocês foram comprados, lavados, remidos pelo sangue. Amém? As Escrituras dizem assim, no livro de Isaías 53, eu creio que é o versículo 4, versículo 7, diz assim que como um cordeiro mudo perante os seus tosquiador, ele não abriu a boca. Amém? Você sabe que uma tosquia arrancar a lã, arrancar a razão, arrancar a justiça. Desnudaram Jesus no caminho do Gólgota, no caminho da crucificação. Bateram na face dele. Tiraram o manto dele, tiraram tudo que ele tinha de dignidade. Arrancou a dignidade, arrancou a lã, arrancou as razões. E daquela lã, como eu sempre tenho falado nas minhas ministrações, daquela lã, da tosquia de Jesus, fez uma veste linda de justiça para você. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz assim: tantos quantos em Cristo foram batizados, de Cristo foi revestido. Amém? Ele não abriu a boca para que o sacrifício fosse perfeito. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Há um sacrifício. Amém? Há um crédito para você. Há uma justiça no nome de Jesus para você.
Talvez você não está entendendo nada. Eu também às vezes não entendo nada. Como eu preguei no último culto, eu passei por uma pressão esses dias atrás, que eu não tinha muito o que fazer, eu conheci meus limites. Eu conheci o quão miserável eu era. Eu tinha duas opções, ou agia na minha razão humana, ou eu praticava a justiça humana, ou eu debruçava no volante da caminhonete e chorava. Eu chorei e eu lembro que quando eu chorei, aquela pressão era tão grande, porque eu não tinha força, eu tinha que agir como seres humanos, com as razões humanas, com a força humana, com as armas humanas. E eu descobri uma coisa, que as armas da minha milícia não é carnal, ela é espiritual, ela é poderosa em Deus. Ela é poderosa em Deus para destruir todo o sofisma, todo o poder do maligno. E quando eu debrucei sobre aquele volante daquele carro, eu chorei copiosamente, porque eu não podia agir, eu não podia negar Jesus. Naquele momento, irmão, uma voz sussurrou dentro do meu coração: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça, porque você será farto, ou farto. Ou seja, vai ter um preenchimento real no teu coração. Amém? Então, não peça para Deus afastar essa dor. Não peça para Deus te poupar. Eu sempre tenho pregado, a primeira ministração que eu ministrei no canal, eu falei sobre isso. Pede graça para você glorificar o nome dele nos dias difíceis. Você deve amar o Senhor nos dias fáceis. Você também deve adorar o Senhor nos dias difíceis também. Porque você deve descobrir que o teu Redentor vive. Talvez você não está vendo nada. Talvez você não está enxergando nada. Talvez o céu é de bronze. Mas tem uma coisa. Não é pelo aquilo que você vê. É pelo aquilo que Cristo é. Porque a Bíblia diz no próprio Romanos, que a esperança aqui se vê, não é esperança. Como que você vai crer em coisa que você vê? A glória do homem é crer naquilo que não vê. Acalma o seu coração. Olha para Cristo. Seja salvo. Aquieta seu coração. Porque o 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, na verdade, capítulo 1, no versículo 11, o 12, 11 e 12, diz assim: olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por coisas que eu não entendo, eu estou sendo atacado em áreas que eu nunca fui atacado, eu estou conhecendo trevas que eu nunca vi. Mas da mesma forma que você conhece trevas que você nunca viu, é a mesma forma você vai conhecer a luz tão viva de Deus como você não conhecia. Eu estou sofrendo, sim, eu estou passando por coisas. Mas tem uma coisa, eu sei em quem tenho crido. Eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo através do YouTube. Você sabe em quem você crê? Se você sabe em quem você crê, vai dormir em paz. Você sabendo em quem você crê, não significa que você vai ter dias fáceis. Não significa que a minha alma não vai ressentir. Porque eu ainda sangro, eu ainda habito aqui, eu estou num corpo totalmente vulnerável. E esse corpo é dotado de sentimento e emoção, mas mesmo sendo sentimental, mesmo tendo emoções, mesmo sentindo as dores dessa terra, o meu espírito sempre vai dizer para mim e para você: eu estou contigo. As suas atitudes, não é de palavras, mas as atitudes vão falar no dia a dia, no percorrer da batalha em quem você crê. Para você ter ideia, um dia Jó estava cercado dos seus amigos, e os amigos questionavam, e Jó estava ali totalmente cercado pela tribulação, pela dor. Jó não tinha nem o direito de chorar, porque as lágrimas caíam sobre as feridas da lepra dele, e ali doía muito. Mas uma coisa ele disse que chamou a minha atenção, deve chamar a tua atenção. Ele diz assim: olha,
Eu sei em quem tenho crido. Ou em outras palavras, eu sei que o meu Redentor vive. Hoje não tem pele. Eu pedi tudo. Pele significa dignidade, amor, justiça, amor, família, saúde. Aonde você perdeu sua pele? No casamento? Aonde você perdeu sua pele? Na motivação de buscar Jesus? Aonde você perdeu sua pele? A sua pele ministerial, conjugal, sentimental, saúde? O que é? Aonde você está se sentindo nu ou nua? Sabe de uma coisa? Naquela tosquia do Isaías 53, versículo 7, Deus construiu uma veste para te cobrir na área que você está sentindo nua ou nu. Amém? Ele diz assim, Jó, eu sei que o meu Redentor vive. O ambiente diz que ele não vive. A situação diz que ele não está vendo. Mas dentro do meu espírito, há uma firme convicção que ele vive. E uma hora ele vai levantar por mim. Uma hora ele vai se erguer por mim. Eu verei a glória de Deus. Outro não verás por mim. Ou seja, as pessoas vão ter bênção. As pessoas vão testemunhar. Mas você vai ter o seu testemunho. Entendeu? Ele fala assim, olha, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para guardar o meu bom depósito naquele dia. Amém? Só para você ter ideia, irmão e irmã que está me ouvindo hoje, o livro de Salmo 56, versículo 8 diz assim, tu contaste os meus passos. Ou seja, tu viu o que eu estou passando, Deus está vendo tudo que você está passando. Tu contaste os meus passos e pegou minhas lágrimas e colocou no seu odre. Você sabe o que é isso? Quando você sujeita a Ele, até as suas lágrimas não é perdida. Quando você chora por não negar Jesus, até as suas lágrimas não é perdida. Ele pega as suas lágrimas e coloca no odre. Ele fala, todos os meus dias foram contados, está tudo determinado, está tudo certo, Deus. A palavra de hoje é uma palavra que deve chamar a tua atenção. Ele vive. Às vezes você viu batendo aqui nas coisas, tem uns pernilongos, umas mutucas aqui muito complicado. Então, a mensagem de hoje é, não peça para Deus te poupar. Talvez você não está entendendo nada. É para essa hora que você está vivendo. Você existe por esse momento. Sabe por quê? Porque a sepultura já tragou muito, você está de pé. Se você está de pé, você existe para essa hora. Você faz parte do plano de Deus nessa hora. Glorifica Deus por essa hora. Vai ter momentos de horas maravilhosas. Tem horas recreativas. Tem hora de gozo, sim, mas tem hora de dor, de tristeza, de indignação. Nós achamos que Deus não está vendo nada, que Deus não está entendendo nada, que estamos nos perdendo, que estamos nos afundando. Não é nada não, é só uma ilusão de ótica. Essa é a ótica que o inimigo coloca no teu coração. Irmão, não faça isso. A Bíblia fala, Lucas, né, capítulo 12, eu creio que o do 2 ao 4 a seguir, diz bem assim, olha, todo aquele que me confessa diante dos homens. Você sabe que é confessar diante dos homens, irmão? Não é falar, eu sou crente, eu sou da igreja A, B, C ou D. Não é confessar, irmão. É não negar Ele no momento de adversidade. Ele fala, todo aquele que me confessa diante dos homens, porque os homens estão te vendo. Aonde quer que você vá, as pessoas estão te cuidando. Amém? A Bíblia diz que eu sou a carta de Deus, conhecida e lida por todos os homens. E ele diz assim, todo aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai dos anjos que está no céu. Mas todo aquele que me nega, que reclama, que murmura, que fala Deus não me ama, que fica com raiva de Deus, que não congrega mais porque Deus frustrou você naquilo que você achava que era bom. Todo aquele que me nega diante dos homens, porque tem alguém te olhando. Ei, teu filho está te olhando.
Talvez aquele irmãozinho lá, simplesinho, lá do fundo do banco da tua igreja, está te olhando. A sua avó está te olhando. O seu patrão está te olhando, o seu empregado está te olhando, irmão. Os olhos estão postos em ti, as pessoas estão de olho em você para ver sua reação. Porque conforme a sua reação, ele vai reagir. Conforme você vai, eles irão. Conforme vocês voltam, eles voltarão. Você lembra de Pedro, que seguiu Cristo durante 3 anos e pouco? Quando Cristo morreu, ele falou, eu vou pescar, eu vou voltar para a velha vida. Eu vou voltar na mesmice, eu vou voltar para os velhos costumes. E sabe que os discípulos falaram? Iremos também. Isso é interessante. Quando você volta um monte com você. Quando você parte para o coração de Deus, parte um monte de pessoas para o coração de Deus por causa de você. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Olha, presta atenção. Se o sal tornar-se insípido, nada mais ele presta a não ser apenas ser pisado pelos homens. Presta atenção nessa mensagem de hoje. Todo aquele que me confessa diante dos homens, você vai adorar nos dias fáceis. Você também vai adorar nos dias difíceis. Sabe por quê? Porque no fundo, há um grito lá dentro do teu espírito. O seu Redentor vive. Amém? Porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus bom. Ele cura as suas feridas, Ele restaura a sua vida, Ele faz de você um grande vencedor. Aí que vai acontecer? Você vai chamar os seus irmãos, sim, para adorar Ele. E se ninguém quiser adorar Ele, vai só. Porque se você for só, vai um monte com você. Mas se você voltar, você não volta só. Você também volta um monte com você. Amém? Quero falar uma coisa para você. Na verdade, não é falar, eu vou te perguntar. Você sabe em quem tem crido? Você sabe em quem você crê? Só vou te dar uma ideia a respeito disso. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 20 a seguir, ele venceu. Amém? Cristo venceu. Amém? E ele, quando ele venceu, ele subiu no mais alto lugar, e quando ele subiu acima dos principados e potestades, todo o domínio e poder que se fala, que se nomeia sobre a galáxia, sobre o universo, sobre o mundo que ele criou, o mundo habitável, o mundo inabitável que ele criou. E quando ele subiu, presta atenção nisso. Ele colocou todos os seus inimigos por estrado dos teus pés. E ele venceu. E quando ele venceu, o próprio Efésio disse que ele deu essa vitória, ele doou a vitória à igreja, ou seja, ele doou essa vitória para você, e crê nisso. Ele foi despido para que a lã dele, a razão dele, a justiça dele, o amor dele te vestisse, te capacitasse. Que lá no fundo do seu coração, você diz assim, olha, Ele me ama. A Bíblia diz assim, porque eu estou falando agora com você, exatamente com você. Deus pergunta no Isaías 40, Ele pergunta assim, por que você fala? Judá. Por que tu fala Benjamim, Efraim, que quer dizer igreja, você cristão? Os meus caminhos passa despercebido perante o Senhor. Eu oro e Ele não ouve. Eu choro e Ele não vê. Tenho enfermidade e Ele não me cura. Para com isso não é verdade. Isso é ilusão de ótica de Satanás. E Deus fala assim, olha, você não sabe que eu sou um Deus que não me canso e nem me fadigo? Os jovens de exaustos caem no chão. Jovem significa força da carne, humanidade. Mas os que confiam no Senhor, corre, não cansa, caminha, não se fadiga, voa com asa de águia. Amém? Olha, que Deus abençoe você. Eu quero pedir até desculpa, perdão, por a gente não gravar perante 1 mês e pouco. Tem 1 mês e pouco que a gente não grava.
tá bom? Mas assim, eu tô voltando com toda a força. Que Deus abençoe, dê o seu like, compartilha, nos ajuda a divulgar esse trabalho, amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.